Obrigado a todos. Vamos dar início já ao segundo painel. Nós decidimos desta vez dar pequenas injeções de alguns conteúdos que achamos bastante interessantes. É claro que isto dava um dia inteiro para discutir sobre cibersegurança, mas passamos já para não atrasar mais o painel, para o painel de redes 5G e a importância e a criticidade das comunicações entre infraestruturas críticas. Chamo ao palco moderador Vasco Franco, chamo Sofia Ponte, da Nokia, Sandro Mendonça, professor do ISCTE e assessor Anatel, e António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigado. As pessoas que eventualmente estão em pé, não há necessidade, há cadeiras livres, estejam à vontade, fica mais composto se estiverem sentadas do que em pé e faz-me algum desconforto. Obrigado. Bom dia a todos. Permitam-me, em nome do ASCOT, agradecer a presença e a disponibilidade dos oradores neste painel. Nós vamos tratar de um tema, redes 5G e comunicações seguras, nomeadamente em relação ao impacto das infraestruturas críticas. É um tema para o qual eu fui despertando nas minhas passagens pela Proteção Civil, primeiro na Câmara de Lisboa e depois no Governo, mas também quando passei para a administração de uma empresa do Grupo Águas de Portugal. Portanto, tenho essas duas visões do lado da administração pública, do lado do Estado e do lado de uma empresa, embora não seja uma empresa privada, mas do lado empresarial. E, de facto, o tema tem que ver, por um lado, com a evolução tecnológica, mas, por outro lado, mantém-se ligado àquilo que estivemos a falar anteriormente, ou seja, às questões da segurança. E eu introduzia, em relação ao nosso painel, a primeira questão, que era o que é que o 5G trouxe de diferente em relação às anteriores tecnologias, quer em relação às vantagens, não apenas aquelas mais óbvias, mas aquelas outras que possam considerar, mas também em relação às dificuldades, nomeadamente aos custos, à segurança, à própria implantação da rede e, portanto, à disponibilidade do recurso. E começava precisamente pela Sofia. Bom dia, meu nome é Sofia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e a minha estreia numa plateia como esta. Portanto, relativamente o que é que o 5G trouxe? Vou começar só com uma pequena introdução das vantagens mais óbvias. Temos aqui a velocidade, não é? Que o 5G, comparativamente às tecnologias anteriores, traz de facto uma velocidade mais rápida de conexão. Também temos aqui uma grande diferença em relação às tecnologias anteriores, nomeadamente ao tempo de resposta, portanto, a latência. O 5G veio permitir respostas mais imediatas, mais em tempo real do que as anteriores. Também temos aqui uma grande característica que é a maior largura de banda. Aqui, nomeadamente, portanto, o 5G traz mais possibilidade de haver mais dispositivos que se possam conectar a essa mesma rede. Podemos imaginar como antigamente as tecnologias anteriores podem ser comparadas com uma estrada só de uma via. O 5G é como se fosse uma autoestrada com 5 faixas, portanto é possível haver mais tráfego, não só mais dispositivos ligados e por isso também mais tráfego de dados e formas de comunicar nos dias de hoje com o 5G. Para além disso, e aqui é que é o fator se calhar que não é tão conhecido, portanto o 5G traz a possibilidade de virtualizar as funções de redes e portanto tudo é possível de ser configurado através do software. Portanto, já não depende tanto do hardware, dos dispositivos físicos e dos componentes físicos. É possível fazer configurações mais específicas, independentemente dos requisitos da própria rede.
dos próprios serviços das próprias operadoras, porque aqui o 5G é mais associado às operadoras, e é hoje em dia então que o 5G é possível fazer essa configuração e essa especialização mais específica. E no futuro, já agora também introduzindo aqui um bocadinho do futuro das tecnologias, o 6G e 7G já está preparado para evoluir de forma contínua, que é outra vantagem também aqui do 5G, é poder haver esta constante melhoria contínua, com base nas falhas, poder corrigir e melhorar em tempo real, em vez de esperar pela nova tecnologia e que esteja dependente de novos hardwares. E com isso, portanto, já foi falado aqui, e vou reproduzir outra vez, portanto, isto também permite então a comunicação em tempo real, Internet of Things, portanto, o 5G vem trazer essa possibilidade, e pronto, depois existem muitas mais aplicações a nível de segurança, portanto, de resposta ideal, real, para socorrer às necessidades imediatas, e portanto o 5G vem trazer tudo isto nos tempos de hoje. Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar nesta conversa. Aqui se calhar também pedir um enfoque nos desafios que coloca a regulação, a questão da evolução próxima. Se calhar pela minha atividade recente, estive como membro do Conselho de Administração da Anacom durante mais de 5 anos, saí há uns meses, e continuo na regulação, mas agora no regulador brasileiro como assessor. O que eu gostaria de dizer é, complementando esta introdução tão feliz, é que pronto, as redes 5G permitem 10 vezes mais velocidade, 10 vezes mais capacidade, 10 vezes mais responsabilidade, 10 vezes mais dispositivos por metro quadrado, e aqui isto pré-anuncia novos potenciais, não é, de aplicação que podem passar por aumentar a competitividade de ambientes, uma cidade, não é? E também todas as utilizações que permitem, de tecnologias que permitem uma cidade funcionar e florescer, não é, para os transportes. Ou pelo menos assim os fabricantes sempre disseram. Porque neste momento não temos ainda nenhum modelo de negócio matador para o 5G. Qual é a minha fonte? Eu tenho um amigo na Coreia que se chama Kim, não é difícil, e então ele está no maior operador lá e eu de vez em quando utilizo como sensor. Então, Kim, vocês aí foram os primeiros a rolar uma rede 5G, foi que em abril de 2018, talvez, muito à frente dos outros países, e pergunto-te, então Kim, já fizeram algum dinheiro com isso? Já tem alguma coisa nova para eu dizer aqui no pobre Ocidente? Não, nem por isso, não temos nada de interessante. E esta é a minha última informação daqui há uns meses atrás. Então, ainda para baixar um bocadinho mais à altitude mais pedestre, que é um bocado a minha, eu, na minha vida anterior, ainda estive na Anacom quando foi publicado um relatório anual sobre violações de segurança e perdas de integridade. E devo dizer que, ainda nesse relatório, a grande tendência é de decréscimo de incidentes nas redes de comunicações em Portugal, a nível da conectividade. Decréscimo. Tendencial, aparentemente firme. Mas com algumas notas interessantes. Por exemplo, o número de pessoas em Portugal sob impacto em 2022, trata do último relatório, do ano que foi analisado, isto aumentou muito, explodiu o número de pessoas impactadas por algum incidente, chegou a mais de 6 milhões de pessoas, 6,3 milhões de pessoas em Portugal tiveram alguma quebra de conectividade em 2022, mas, e agora sim, 90% das de um único incidente da Vodafone no início daquele ano.
portanto, o que pode estar a acontecer é, claro, uma diminuição da quantidade destas quebras, que é apenas um fenómeno da cibersegurança, existem outras dimensões, mas a sua oportunidade, não é? O potencial efeito nefasto numa sociedade cada vez mais em rede é significativo. Portanto, essa é uma lição. E aqui o caso em questão da Vodafone é particularmente ilustrativo, porque quando os sistemas vão abaixo, isto é público, as primeiras camadas a serem afetadas, pode corrigir, mas foram do 5G para baixo. 5G, 4G. Havia pessoas que ainda tinham 2G e funcionava bem. O que nos mostra algo sobre a modernidade e a falta de resiliência. Porque a operação do 5G ainda está montada em cima do 4G, existe uma acumulação de tecnologias, o standalone ainda não é praticado, creio, na Europa, não é? E aqui esta observação parece-me pertinente sobre a maneira como o mix tecnológico pode ter alguma coisa a ver com a resiliência. Eu devo dizer também que é inafastável todo o tema da geopolítica aqui. Um dos primeiros países está debaixo de pressão para fazer alguma coisa sobre como é que se diz na gíria? Vendors de algo disto, que basicamente é sabemos qual é, não é? É sempre o mesmo. Quando os ingleses foram pressionados, portanto tiveram que fazer um volte-face na sua postura em relação às redes, tiveram que fazer um volte-face e a começar, os operadores foram obrigados a arrancar com uma tempística, não é? Mas obrigados a arrancar este operador que agora é designado como perigoso, como arriscado. Isto aumentou logo custos, que é um tópico para a regulação, uma vez que a disponibilidade é um tema, mas também a acessibilidade é outro, e aí o que nós tínhamos era já uma percepção do setor privado na Inglaterra de que as infraestruturas, não é? A cobertura das redes, tudo isso, era muito pouco satisfatória para os seus interesses de negócio. Mas quando se tira um dos provedores, e agora sobra a Nokia e a Ericsson, não é? Aliás, ali juntinhos no norte da Europa, não é? Aí o que nós temos é um oligopólio ainda muito mais apertado ao nível dos fabricantes Portanto, quanto menos pluralismo, eu creio que aqui alguma coisa se diz também sobre o risco, as várias dimensões do risco. Só para terminar, uma vez que já me estou a alargar, a Sky, que é um dos operadores na Inglaterra, teve uma grande disrupção de rede em setembro. Foi por causa do dito operador, que eu não vou dizer o nome. Como é aquele programa? Um programa na televisão que é aquele programa que a gente não pode dizer o nome, não é? Então, aquele operador, que eu não vou dizer o nome, está implicado com a quebra em setembro, grande disrupção, muitos clientes afetados. Porquê que está implicado? Porque o tentaram arrancar da rede core. E sem os cuidados de manutenção, que aliás, a Portugal é uma das questões que leva aos incidentes, não é? Na questão líder. Portanto, sim, aquele fabricante está implicado, mas pela negativa. Se tivesse continuado, aqueles clientes todos, não pode o risco ainda é grande, não teriam sido afetados. Portanto, o que eu queria dizer é que 5G é novo, não está apenas sozinho, está ainda com o velho e outras dimensões que podemos continuar a fazer. Muito obrigado. António, expectativas do 5G na área da proteção civil? Bom dia a todos. Queria aproveitar já a oportunidade para cumprimentar o professor Bacelar Gouveia e dar os parabéns ao SCOT e à Microsecure por proporcionarem uma plateia tão rica quanto esta. E talvez eu esteja aqui em desvantagem em relação aos demais oradores, quer do canal anterior, quer deste, porque eu represento o utilizador. E, portanto, não tenho esses problemas da concorrência, da fiabilidade, da resiliência, etc. Para nós, é bom ou é mau, consoante nós podemos utilizar bem ou mal
aquilo que nos proporcionam as comunicações. Todos nesta sala saberão que os bombeiros, como principais e imprescindíveis agentes de proteção civil, que têm um papel fundamental do ponto de vista das infraestruturas críticas, sempre que estamos a falar na área do safety, e deixamos para as demais entidades na área da segurança, designadamente para forças e serviços de segurança, PSP, GNR, estamos a falar em Portugal, serviços de intelligence, toda a parte do security. E no que diz respeito à intervenção que os bombeiros fazem sempre que há necessidade, quer do ponto de vista preventivo, da elaboração dos planos de emergência, quer do ponto de vista reativo ou de resposta, do ponto de vista da atuação, as comunicações são um fator crítico de sucesso, quer do ponto de vista tático ou operacional, quer do ponto de vista estratégico. E hoje em dia ninguém pensará que se poderá realizar uma operação de resposta tática ou operacional do ponto de vista da emergência se nós não tivermos umas boas redes de comunicações. Também sabemos que os bombeiros, a par de outros agentes de proteção civil e das forças e serviços de segurança, têm a sua principal suporte de telecomunicações ou de comunicações na rede Ciresp, que era também um bom tema para se abordar e para perceber qual era a integração que as redes móveis deveriam ter ou poderiam ter com a rede Ciresp, fortalecendo essa sua resiliência. Naturalmente que em todas essas operações, o que é normal é a montagem de um posto de comando local, que necessita de ter uma interligação de banda larga para que lhe possam ser passados um conjunto de informações, desde fotografia, mapas, diagramas, quer até ao posto de comando, quer do posto de comando até aos centros de retaguarda e decisão. Uma vez que a perspectiva é que a Proteção Civil, enquanto coordenador nacional, regional ou local das situações de emergência, esteja nas suas próprias salas de operações a fazer a coordenação dos vários agentes de proteção civil. E não só dos bombeiros, como muitas das vezes acontece, ou que há uma tendência excessiva para se pensar e confundir proteção civil são bombeiros. Não, proteção civil não é nada bombeiros, os bombeiros têm a sua missão, a proteção civil também tem a sua missão, e era bom que um dia destes também houvesse a oportunidade da proteção civil passar a ser proteção civil, criar resiliências, criar discussões como estas que aqui temos, começar a formatar melhor o cidadão para o risco e deixar os bombeiros em paz e tranquilidade a desenvolver as suas tarefas de combate a incêndios, de salvamento de pessoas e bens, transportes de emergência, etc. Onde é que eu vejo que o 5G tem um papel ainda mais preponderante? Não é tanto na questão das situações das infraestruturas críticas, mas no dia-a-dia. Isto é, não é hoje, não deveria ser hoje imaginável que qualquer viatura de combate a incêndios ou qualquer ambulância que se dirigisse para um local de um incidente qualquer e que não tivesse um iPad a bordo e que pudesse receber e transmitir informações, dados clínicos, fotografias, etc. E isso não acontece. E, portanto, o 5G, e aí sim, poderia dar um avanço muito significativo. E é pena que Portugal continue a fazer saltos de investimento e que não o faça continuamente e que não o faça de uma forma organizada. E aí sim, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tinha aqui um papel fundamental, que era conseguir distribuir para todos os agentes de proteção civil essa sua interligação e a capacidade que cada equipa tinha quando chegasse a um local de enviar um conjunto de informações do ponto de vista para os centros de coordenação operacional ou do ponto de vista público. O INEM já tem um sistema que está a começar a ser desenvolvido, o iTeams, mas naturalmente o que nós gostávamos era que, de uma forma moderna, em vez de investirmos só 300 mil ou 350 mil euros ou 280 mil euros numa viatura de combate a incêndio ou fazer um investimento de 75 mil euros numa ambulância, que se acrescentasse mais 1.000 ou 1.500 euros e tivéssemos o sistema a funcionar. O 5G aí era fundamental para nós, porque nos daria a tal largura de banda, a questão da quantidade de operações que se podem fazer em simultâneo e permitia também, com essa transmissão, garantir tempos que hoje, e se fala muito hoje na área da saúde,
tempos de espera que temos que fazer no hospital e que poderiam ser obviamente ultrapassados, porque por um lado as equipas tinham acesso à ficha clínica do doente imediatamente e por outro lado transmitiam todas as suas situações para o hospital e quando chegasse ao hospital já não era preciso fazer triagem, que a triagem estava automaticamente, praticamente feita. E portanto os bombeiros gostariam que o 5G estivesse a funcionar em pleno, que não houvesse quebras de rede e acima de tudo que o 5G, como por exemplo no combate aos incêndios florestais, a possibilidade de poder chegar a um conjunto de informações. E é mais fácil essa plataforma de comunicação entre as questões do terreno, quer tático-operacionais, quer dessa sua interrogação com a retaguarda, através dos operadores e através da largura de banda que a internet nos pode dar, do que propriamente ficar reduzidos a uma única, que é o Ciresp, que porventura, e aí deixam os especialistas discutir se não deveria ter uma interligação maior em relação a isso. Outra questão que o 5G poderia nos dar e que nos beneficiaria muito era a localização das chamadas, muito mais, com uma maior fiabilidade, para se ter a certeza absoluta que quando se sai para uma ocorrência se sai para o local exato e não se sai para um local aproximado. É impressionante que eu talvez há 25 ou 30 anos, quando fui inspetor superior de bombeiros, estive no Canadá e nessa altura já existia a georreferenciação das chamadas. Bom, 30 anos depois nós aqui ainda andamos a pensar que vamos fazer isso. Portanto, é todo o mundo a descobrir que o 5G, só damos o 5G desde que ele funcione bem. Esta intervenção do António fez-me lembrar uma situação em que estivemos os dois envolvidos aqui há umas dezenas de anos. Ele era, penso que se chamava na altura Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros, e resolveu criar uma rede de resposta a ocorrências com substâncias perigosas no país. Através da aquisição de 3 viaturas, uma das quais seria sediada e foi no Regimento Estadual de Bombeiros de Lisboa, do qual era o responsável. E nessa altura, a dificuldade, isto já não foi com ele forneceu a viatura e nós tínhamos tratado do resto, a dificuldade era a diversidade de ocorrências desta natureza, era de tal ordem que é muito difícil termos as pessoas, embora fizéssemos uma formação muito exigente, preparadas para qualquer situação. E então tínhamos que ter na viatura uma forma de fazer chegar informação ao terreno para eles, em função daquilo que encontrassem, conhecer as características da substância, etc. Isso foi feito através da colocação de uma pequena impressora, através da transmissão pela antiga rede de comunicações móveis, e portanto estamos felizmente a uma distância muito grande disso. Mas era para introduzir precisamente a próxima pergunta para o Sandro, esta questão da operacionalidade das infraestruturas críticas e da segurança. Por um lado, em que medida é que o 5G vem permitir, garantir uma maior resposta das infraestruturas críticas, das várias, não estamos a falar só de bombeiros de proteção civil, e que riscos, aumentaram os riscos, mantêm-se ao mesmo nível. Também em matéria desta questão da segurança, a exigência em termos dos recursos humanos disponíveis nas empresas e da administração pública aumenta com o 5G ou mantém-se ao nível das anteriores tecnologias? As infraestruturas críticas, se eu as percebo bem, elas são também multiplicadores de vulnerabilidade para a sociedade. Em relação a tecnologias emergentes, é possível também dizer que elas serão utilizadores líder, porque têm mais arcabouço financeiro, porque existe aqui um bem de mérito social que é a estratégia, podem não ser aquelas que melhor utilizam as tecnologias emergentes, porque os recursos humanos que as gerem bem, que as operacionalizam, se calhar são melhor remunerados noutros setores, que são mais centrais para tirar proveito dessas tecnologias. Portanto, elas são fonte de risco, elas são utilizadores líder porque são primeiros, muitas vezes porque são extensivos, mas se calhar não muito sofisticados. Portanto, isto configura um bocadinho aqui a problemática.
muito que o 5G pode fazer já está a ser feito por outros Gs. Não temos que ter nenhum deslumbramento com modernices. Não é? Existem experiências em Portugal de meter chips em ovelhas, eu acho que aquilo é 3G. E aquilo são a internet dos bichos, não é? E, portanto, o 5G pode aumentar o número de serviços que as infraestruturas críticas, não importa saber quais, podem prestar à sociedade, não é? Porque há uma evolução e as exigências em relação às infraestruturas críticas estão a aumentar, até porque, como no anterior painel foi dito, as exigências de acreditação, homologação, harmonização, regulação estão a aumentar, não é? Portanto, aí existem novidades legislativas. Não vejo aqui nada de revolucionário, pelo menos até agora, com o 5G, e também não vejo ao nível de incidentes de segurança. Eu não vejo, mas estou a olhar para trás. Estou a olhar para aquilo que é o corpo de evidência que mesmo assim temos. Aquilo que podemos dizer sobre o futuro ainda é mais difícil, porque eu diria que o 5G ainda não está resolvido, do ponto de vista económico. O 4G foi fácil, porque ele emparelhou com uma nova geração de dispositivos, não é? Ao mesmo tempo que toda a galáxia de aplicações, né, na gíria, over the top, as aplicações que aqui estão dentro, muitas vezes sem eu querer, eu compro já bem cá dentro, para uma revelação aí, mas estes objetos são virtualizados, né, na sua existência mais útil e estão em rede. Tudo isso coincidiu com o 4G. E à medida que as décadas avançam, há mais um G. Isto tem sido basicamente um pulsar no início de cada década. Nem sempre bem sucedidos. O 4G foi um grande sucesso, o 2G, o GSM, foi um grande sucesso, números pares, e os ímpares até agora nem por isso. O 3G foi um grande gasto para as operadoras e sem grande retorno, portanto houve aí muita coisa. Do 5G as operadoras também se queixam dos custos, os vendors não, porque os custos de uns são receitas de outros. Mas pronto, não posso dizer assim nada de muito afirmativo sobre as infraestruturas críticas, a não ser que sim, para as consultoras é excelente, porque a combinação de uma base essencial para a sociedade com uma nova tecnologia, portanto isso aí anima sempre a sem dúvida. E em matéria também dos equipamentos que as infraestruturas críticas necessitarão atualizar, não atualizar, para garantir estas duas vertentes, por um lado a operacionalidade no máximo, por outro lado a segurança também. Exato, portanto, é verdade que a introdução do 5G tem as suas vulnerabilidades, né? A partir do momento que é uma tecnologia que é possível ser configurada essencialmente via software, e como existe também a possibilidade de haver tanta conectividade em termos de número de dispositivos ligados à mesma rede, claro que também está exposto a mais possíveis ataques, né? E por isso é que o painel anterior também foi muito importante aqui, né? na questão da cibersegurança, e que é preciso garantir a segurança e protocolos de segurança para que esse tipo de ataques não aconteça. E portanto, isto tudo claro tem sido em conta. No entanto, acho que também, contrapondo aqui um bocadinho o que o Sandra disse, eu acho que vem trazer muita forma de mais fácil das pessoas até comunicarem entre si, e para as próprias empresas, e seja nas infraestruturas críticas, seja qualquer tipo de segmento que estamos a falar, não é? O 5G vem trazer alguma melhoria nos processos de comunicação, não tanto como o António também gostaria. Claro que é uma tecnologia que está sempre a evoluir
E é por isso que também é uma tecnologia que, por ser possível ser configurada, e aqui também os vendors têm essa responsabilidade de estar constantemente a ouvir o cliente e receber todo o feedback possível para poder melhorar constantemente os seus desenvolvimentos, né? Porque a implementação dos seus desenvolvimentos é quase imediata comparando com as tecnologias anteriores, né? Porque não depende tanto do hardware, é algo que pode ser corrigido em tempo muito mais curto e em tempo de resposta muito mais acessível do que as tecnologias anteriores. António, ainda nesta lógica da operacionalidade e da segurança, pode dizer alguma coisa sobre redundâncias? Bom, naturalmente que todas estas comunicações que, em geral, as forças e serviços de segurança e de socorro produzem no dia a dia e também nos incidentes que possam existir nas infraestruturas críticas, têm a sua confidencialidade. Desde logo, porque muitas vezes estão envolvidas nomes de pessoas, de organizações e, naturalmente, que a penetração por alguém numa comunicação segura acho que para todos aqueles que trabalham na emergência, bastante importante. E eu gostaria também de dizer que era talvez o momento, e foi pena que tal não acontecesse, com a evolução das redes de comunicações para o 5G, que o Estado não se tivesse preocupado, no âmbito das forças e serviços de segurança, em reservar talvez uma verba substantiva do BRR para a modernização das comunicações. Eu devo dizer que, desde o início, fui sempre um pouco cético em relação à forma como se estruturou o Ciresp, não do ponto de vista da necessidade de uma rede de comunicações que interligasse todos aqueles que estão na área da segurança, mas do ponto de vista da forma como foi criada e como ela depois foi gerida, que está hoje muito melhor, sem dúvida nenhuma, com os últimos investimentos que se fizeram, mas porventura talvez não se tenha tido a discussão que se devia ter tido antes de se constituir o Ciresp. Isto porquê? Exatamente pelos contributos que as operadoras podiam dar na falência de um sistema e que tinham uma capacidade completamente diferente se todos fossem obrigados em serviço público de garantir um nível de comunicação às forças e serviços de segurança e de socorro. E por isso, não se tendo feito essa modernização, também as forças e serviços de segurança e de socorro não estão a beneficiar totalmente dessa infraestrutura que a ser implementada e ter as suas virtualidades, nós não as sentimos. Porque, como digo, nós somos os utilizadores do sistema e, portanto, o que nós gostaríamos era de ver sistemas fiáveis, sistemas que fossem amplamente consentidos, isto é, do ponto de vista até da transmissão de dados que é preciso fazer e, naturalmente, quando o painel diz as comunicações entre as infraestruturas, eu até gostaria que o painel fosse nas infraestruturas. Porque todos nós acabamos por olhar para as infraestruturas críticas, que são muito variadas, os setores são muito variados, alguns têm, de facto, forte capacidade financeira, mas outros estão comprometidos com essa capacidade financeira porque recebem rendas, não é? E, portanto, quando recebem rendas, depois já não aplicam na modernização das suas instalações. Portanto, temos sempre aqui esta grande questão, porque as infraestruturas críticas, como sabemos, são muito vastas, os setores são muito vastos e há setores, de facto, que poderiam melhorar. Eu chamo a atenção que nas infraestruturas críticas, uma das questões que se levanta muitas das vezes é a falta de rede, do ponto de vista da interligação, nas infraestruturas críticas. E isso é uma situação que eu julgo que deveria ser absolutamente imprescindível que se criasse, de um ponto de vista de quando se faz o levantamento das vulnerabilidades na área das comunicações, que elas fossem satisfeitas. Porque nós poderemos, em algumas situações, estamos sempre a olhar para as forças e os agentes que intervêm no socorro e na emergência, mas esquecemos das pessoas que lá estão. E muitas vezes, em situações de emergência, as pessoas que estão dentro das infraestruturas críticas têm que ter acesso à rede para nos transmitir onde estão, como estão, em que circunstâncias estão. Nós vemos agora
na Índia, aquele túnel que abalou durante 2 semanas, ou 3 semanas, ou 4 semanas que as pessoas lá estão, e desde que haja comunicações, conseguimos organizar melhor tudo aquilo que pode ser o colapso de uma infraestrutura. E, portanto, julgo que, sendo Portugal, e que tendo Portugal como principal risco, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, o risco sísmico, especialmente nas áreas urbanas, que seria muito importante que as infraestruturas críticas que estivessem nesse mapeamento tivessem capacidade de comunicações, porque as pessoas que lá estão e que vão ficar lá dentro dos escombros precisam de comunicar para fora, quer do ponto de vista do seu bem-estar, da sua saúde, não só mental, mas física, mas também para dar a oportunidade à PSP, à GNR, que são as nossas forças de segurança imediatas que estarão lá, como também aos bombeiros em termos de socorro, termos a capacidade destas 3 grandes entidades poderem promover adequadamente o desimpedimento de acessos, escolher as prioridades que vamos atuar, e isso era um papel que eu diria que é um papel que está, do ponto de vista das operadoras, como uma responsabilidade social acrescida, e do ponto de vista de quem gera as infraestruturas, ter essa responsabilidade social acrescida, não só para os seus trabalhadores, mas também para os utilizadores de muitas das infraestruturas, como esta onde nós estamos hoje, se colapsar, como é que nós todos aqui estamos, podemos comunicar com o exterior. Bom, era inevitável com o António aqui no painel que isto se focasse muito na proteção civil. É evidente que quando falamos de 5G e infraestruturas críticas, há um outro leque muito importante de potencialidades. Basta pensarmos na área da saúde, mesmo na área da segurança, na vertente das forças de segurança, e em muitas outras, os abastecimentos nas redes de eletricidade, de gás, de águas, etc. Mas, na verdade, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e, portanto, vamos agradecer a todos a vossa preciosa colaboração. Também acredito que o OSCOT nos pedirá futuras colaborações, outros painéis e de outras oportunidades, e teremos a possibilidade de resolver de novo, com certeza, sobre estes temas, e agradeço muito a vossa colaboração. Muito obrigado. Apenas comunicar que temos um coffee break, 15 minutos, voltamos às 11h40 para o painel de inteligência artificial. Até já, obrigado.